Olá, eu sou Cleison Bernardo e está no ar mais uma Atitude Sustentável SA, o espaço para falar sobre a agenda ESG e ajudar a sua empresa a se tornar mais sustentável. O Brasil enfrenta um déficit habitacional estimado em 5,8 milhões de moradias, segundo a Fundação João Pinheiro. Mas a falta de casa não é apenas um número. Ela afeta diretamente a saúde, a educação e o acesso a oportunidades. Famílias que vivem em moradias precárias sofrem mais com doenças, têm dificuldade de manter crianças na escola e enfrentam barreiras para conquistar empregos formais. A crise climática ampliou ainda mais esse cenário. Ondas de calor, enchente e deslizamentos atingem de forma desproporcional as populações mais pobres que vivem em áreas de risco e sem infraestrutura adequada. E para falar sobre isso hoje, eu chamo o Victor, coordenador social da Teto Brasil em São Paulo. A Teto constrói moradias emergenciais, desenvolve projetos comunitários e luta por políticas públicas de habitação digna, atuando em comunidades vulneráveis em todo o Brasil e em mais de 18 países da América Latina. Victor, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Victor, me conta, o que é a Teto e qual é o propósito dessa organização? A Teto é uma ONG focada em desenvolvimento comunitário e o maior propósito é tirar o maior número de pessoas que vivem em um chão de terra batida. Lutar pela igualdade e por um Brasil mais justo e igualitário para todos. Que bacana, Victor. Eu fico muito feliz em ter instituições como as de vocês preocupadas com essa área, que é uma área tão importante hoje no Brasil, que é a moradia. Todo mundo, a gente luta, né? Então pessoas aí passam a vida inteira trabalhando para ter sua moradia, para ter seu teto. Isso é muito importante. Eu até falo que nosso teto é nossa referência. Mas me conte, como vocês escolhem as comunidades onde vocês atuam? É justamente onde a gente vê que não tem algo que configure uma casa. Não é uma moradia, não é um local onde as pessoas podem ir para relaxar, para descansar. Que é o barraco de madeira, é o barraco de parede de madeira reaproveitada, um telhado de lona, um piso de terra batida. Esse é o perfil das casas, das comunidades que a Teto atua. Agora, como que a gente escolhe? Tem vários critérios que a gente utiliza como ferramenta, que é a análise fundiária, como que é a situação daquela ocupação, que muitas vezes é uma ocupação ilegal, o perfil social, então características da população que vivem lá, relação ao poder paralelo, que também atua e comanda a comunidade. E também a gente tem uma questão técnica que tem que ser atendida, né? Em questão ao solo, vegetação. E o perfil dessas famílias atendidas? Como é que vocês definem qual é o perfil? O perfil ele vai variar também muito, é sempre uma situação muito vulnerabilizada, mas ele acaba, infelizmente, ele se repete, muitas vezes são pessoas que vêm do Nordeste, são moradoras de rua, ou em muitos casos são pessoas que não tiveram oportunidade no contexto urbano das cidades, muitas vezes por processos territoriais de gentrificação do centro. Para participar desse processo de vocês, esse projeto, a pessoa precisa ter um terreno, é isso. O mínimo tem que ter o mínimo. Qual é o mínimo de estrutura que tem que ter? É necessário que a pessoa esteja morando pelo menos durante um ano na comunidade, ter participação ativa do nosso processo construtivo. Então, assim que a gente designa aquela família que está em situação hipervulnerabilizada, ela assina um contrato que ela tem que apoiar a construção da casa. Seja uma mulher ou homem, ela pode apoiar construindo ou fazendo as refeições que os voluntários vão comer durante a ação da construção. Então tem diversos contratos firmados para que a gente construa com o morador aquela moradia. E Victor, como é que acontece o processo de construção das casas? Conta pra gente.
A gente aplica a enquete, é uma enquete de designação que a gente tem um critério. Então, um mês antes a gente aplica essa enquete com pelo menos, para cada casa que a gente constrói, a gente tem que aplicar com 4 famílias, para ter um método de análise mais efetivo. Após aplicada essa enquete, a gente faz o que a gente chama de uma mesa de deliberação, que é para selecionar aquela quantidade de famílias que é referente ao número de casas que a gente vai construir. E aí inicia-se uma jornada formativa. Essa jornada formativa, durante essas semanas que antecedem a construção da casa, que normalmente são umas 4, 5 semanas, de preferência finais de semana, que o voluntariado pode ir para a comunidade, a gente faz essa jornada formativa. Então, cada construção ela tem um tema, ela tem uma curva formativa, que os voluntários que estão divididos em cargos ali, alguns estão chamados de coordenadores de escola, eles estão com essa frente de criar laços com a família. E aí, feito essa jornada formativa, no final de semana a gente vai e descarrega o caminhão, né, de casas da Teto. Então é uma moradia pré-fabricada, são painéis prontos, a gente descarrega na comunidade. No final de semana a gente vai numa sexta-feira, dorme no local próximo da comunidade, e no sábado inicia o trabalho, no domingo a moradia está pronta. Então ela é construída em 2 dias. 2 dias? Sim. Oh my God, mas como assim 2 dias constrói uma casa? Olha só, eu dormi tanto tempo fora de uma casa. Se constrói uma casa em 2 dias? 2 dias, são normalmente 2 voluntários que têm o mínimo ali de experiência para liderar o processo, mas ele é um manual que é como montar um Lego. E qual o tamanho dessa casa? 18 metros quadrados, então é 3 por 6 metros. E aí são 2 voluntários que são mais experientes e o restante são 10 voluntários que podem ser psicólogos, médicos, arquitetos. Não precisa ser da área construtiva, é qualquer apresentador, exato, jornalista. Então qualquer pessoa constrói. É uma metodologia. E qual é o layout dessa casa? Então, ela é o que a gente chama de osso, né, em construção. Ela é o piso, parede e teto. Então, muitas das casas de comunidade, você vê ela, pelo próprio conhecimento comum do morador, ele vai adequando aquela casa, né? Ela é um 3 por 6, então porta, 3 janelas, e aí ele pode ir anexando outras partes, fazer um banheiro de alvenaria, fazer uma ampliação com madeira reaproveitada. Eventualmente, a data de validade validade, né, da casa, de 5 a 10 anos. Para que a casa dê um respiro para aquela pessoa que antes, quando tinha uma enchente, um alagamento, um incêndio, ela perdia tudo. E com a casa, com madeira própria para a construção, ela vai ter uma tranquilidade durante uns 5, 10 anos. E aí ela vai conseguir guardar um dinheiro para substituir aquela casa por uma moradia de alvenaria, ou de repente sair da comunidade. Então, o papel ali da moradia da Teto é justamente dar um alívio para aquele pai de família que andava sobrevivendo. Além da moradia, quais os outros impactos que a Teto ele traz? Como eu comentei, né, a casa ela é só o começo, né? Então, em 2021, a gente fez uma pesquisa com a Fundação Getúlio Vargas para entender qual o impacto da casa. A gente comprovou cientificamente, por meio dessa pesquisa, que tendo uma moradia digna, uma moradia segura, você tem redução do nível de ansiedade, o nível de estresse, o nível de depressivo, o nível do uso de drogas, maior confiança das lideranças comunitárias, maior confiança dos seus vizinhos. Então, quando a gente chega numa comunidade, como aconteceu ontem mesmo nessa favela Savoy que a gente iniciou os trabalhos, ninguém confia em ninguém. Ninguém sabe quem é a liderança. Ninguém confia que a vida pode ter uma melhora. E quando a gente começa um trabalho, quando a gente chega com um caminhão com 5 metros de painel para construir casa, com um bando de moleque playboy que vai lá sair da realidade deles para construir no final de semana, parece que não, mas a vida daquelas pessoas começa a ganhar algum sentido, ela começa a ganhar uma visibilidade, ela entende que ela tá ali e que tem alguém olhando por ela, tem alguém saindo das suas casas para ir no final de semana e construir a casa dela. Isso dá um estalo na vida da pessoa que a gente observa frequentemente quando a gente começa uma atuação numa comunidade. E a partir disso, a gente vê
em reuniões comunitárias que a gente realiza depois, porque a gente não para só na casa, a gente começa a tentar montar uma assembleia de moradores. E a partir daí, a gente vê vindo 30, 40 moradores participar de uma reunião, sendo que a gente construiu para 10 famílias. E eles começam a ter esse laço, a gerar esse senso de pertencimento na comunidade. E a partir daí entra a parte de desenvolvimento comunitário, de projetos comunitários. A gente faz um olhar participativo e entende, gente, pessoal, vocês que moram aqui, vocês que entendem na pele como é duro estar aqui 24 horas por dia, quais são os problemas dessa comunidade? E aí começam a apresentar pavimentação, iluminação, lazer. Além da construção da casa, a gente vai trazendo esses projetos comunitários, que podem ser um parquinho que a gente fez com a Amazon na Porto de Areia, que eu citei para você. Foi uma parceria. Tava lá o CEO da Amazon construindo com a gente. Ou a construção de banheiros comunitários. A gente faz muito isso em aldeias indígenas no Pico do Jaraguá. Em parceria aqui em São Paulo. Isso. Em parceria com a Softs, a gente fez, esse ano, há 2, 3 meses atrás, a gente fez 3 banheiros comunitários, e algumas soluções de água. O que são soluções de água? Lá eles tinham uma horta e que não tinha um ponto de água próximo. A gente construiu um sistema de captação de água da chuva. Na minha equipe estava o CEO da Softs Brasil e o dono do Atacadão, que é cliente da Softs. E eles tiveram esse dia de equipe, que é a gente chama de voluntariado corporativo, né, que tem esse incentivo das empresas para terem essa incidência nessa questão social. E aí a gente construiu um sistema de captação de água da chuva para um fortalecimento comunitário para o cultivo da cultura deles, né, que foi apagada. Então a gente não atua somente na comunidade vulnerabilizada, como também na aldeia indígena, que está ali no processo de luta, de retomada de terras e, a partir disso, o cultivo do alimento. E como isso fortalece os laços de identidade do morador ali, da Tecoá. Tecoá é aldeia em Guarani, né? E por isso que vai muito mais além da casinha, né? Do desenvolvimento comunitário, desenvolvimento de identidade, do fortalecimento daquele senso de eu ainda estou aqui, né? Quando a gente vê essas aldeias indígenas, elas estão sendo apagadas pelo crescimento urbano. Uma das maiores, que é a aldeia indígena Tecoá Piauí, ela está na beira da Bandeirantes, e quando você está indo para o Parque do Pico do Jaraguá, você passa despercebido por ela. Você não diz que lá tem povos indígenas que habitam ali, que estão lutando pela terra, e que o Pico do Jaraguá, que Jaraguá é terra indígena. É um projeto muito bonito, né? E eu acho que de um impacto social muito grande, principalmente nessas regiões de grande vulnerabilidade, que aqui em São Paulo. Quem financia esses projetos? A maioria do financiamento são de empresas. Tem certas abordagens que é possível ser feito na doação. Alguma delas é o abatimento do próprio imposto de renda, e aí essas empresas doam para teto. Algumas não só doam para teto, como também levam os funcionários para trabalhar no voluntariado da teto, né? Prova disso é a próxima construção que a gente vai fazer, mês que vem, em setembro, é a 4 moradias com Airbnb. Eles vão levar os super hosts deles para construir 4 casas numa comunidade no Campo Limpo. Algumas também são financiadores privados, como a TID Setúbal. Em julho a gente entregou 51 moradias no Jardim La Pena, que foi uma parceria, nasceu de uma parceria público-privada de um plano de bairro, que se desenvolveu ali para o desenvolvimento do Jardim La Pena. Então a gente entrou com a moradia temporária, que é agir na emergência dessas famílias que estão em situação hipervulnerabilizada, e pelo menos ali, até elas receberem uma moradia digna e definitiva, elas vão ter essa moradia resiliente, que é uma resposta para as crises climáticas que a gente tem vivido ultimamente. Muito bacana. Vitor, vamos tomar uma aguinha? Vamos, claro. Vamos lá? Olha só, não sai daí, eu vou para um breve intervalo, você sabe que é rapidinho, porque no próximo bloco vamos falar sobre crise climática, habitação resiliente e sonhos para o futuro. Você não sai daí, eu já volto, é rapidinho. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio.
A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada, para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Falei para você que era rapidinho, não falei? Então estamos de volta com o programa Atitude Sustentável. Vitor, fala pra gente como a crise climática impacta as comunidades atendidas. Acho que não tem como falar de crise climática sem mencionar o racismo ambiental. Gente, racismo ambiental, como é isso? Conta pra gente. Bom, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente entende que qualquer crise que aconteça ambiental, o pobre, vulnerabilizado, vai sofrer mais. Por exemplo, em São Miguel, toda a água de São Miguel vai para o Jardim La Pena. E a água chega para além do joelho, aonde o carro chega. Aonde o carro não chega, que é aonde a Teto atua, que são as casas que o IBGE não pisa, que são as casas que estão na beira do córrego, recebem a água de São Miguel inteiro, por exemplo, a água vai até o batente da porta. Então, a crise climática, considerando todo o cenário de racismo ambiental, o pobre hipervulnerabilizado vai sofrer o dobro, o triplo. Não só com a questão de chuvas, mas questão de calor extremo, frio extremo, doenças tropicais, epidemia de dengue, por exemplo. Na comunidade, água parada é o que mais tem. Proliferação do Aedes aegypti também segue essa mesma linha de raciocínio. Então, a questão dessas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito maior não tem essa contenção de risco que a gente consegue ter no ambiente urbano. E elas estão muito mais propensas a sofrer com a crise ambiental. Ô Vitor, a Teto tem projetos para mitigar essas desigualdades que você acabou de falar pra gente? Sim, a moradia resiliente, que eu tinha citado há pouco, ela é uma proposta para mitigar um pouco o impacto ambiental na vida das pessoas, né? Descrevendo brevemente como que é a moradia resiliente. Todas as moradias da Teto, elas são pré-fabricadas, então ela tem um material próprio para construção. E da moradia resiliente, ela tem um acabamento que ela tem uma transferência térmica menor. Em cima dos painéis de madeira tem uma bandeira de acrílico ventilada, então tem uma ventilação cruzada por dentro da casa, o que permite uma transferência térmica de maior qualidade, né? Além disso, a gente tem alguns projetos comunitários para a contenção desses riscos, né? Ano passado a gente concluiu um muro de gabião. O muro de gabião é um muro para contenção de terra, que é para evitar os deslizamentos. Sim. Então, tem muitas questões de infraestrutura em cada comunidade, cada uma a seu jeitinho, né? Mas a gente tenta aplicar numa microescala, numa microleitura. Esse muro de gabião, ele foi na comunidade Verdinhas e foi para conter a erosão de terra bem no fluxo principal da comunidade e que se prosseguisse esse deslizamento de terra, simplesmente não ia ter acessibilidade na comunidade. E além de levar 2, 3 casas que estavam na parte de cima do morro, né? Então o muro de gabião foi uma contenção em microescala ali, né? Para tentar mitigar um pouco dos riscos que aquela comunidade viveria, né? Em decorrência do deslizamento da terra. Me diga uma coisa, o que significa emergência habitacional? A emergência, eu trago uma analogia ao almoçar. Você não planeja o seu almoço de semana que vem. Você planeja o almoço de hoje ou de amanhã. Até sexta-feira. Isso, até no máximo. Semana. Você não pensa no almoço de semana que vem, mês que vem. Sim. E para moradia, eu não posso pensar em ter uma casa daqui uma semana, daqui um mês.
Eu tenho que morar hoje, eu tenho que ter uma moradia hoje. Porque eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, eu tenho que ter esse teto hoje. Eu não posso esperar. Então por isso que é uma emergência. E essa emergência, ela, como você citou, ela afeta 5,8 milhões de pessoas. Então é uma situação emergencial que a gente tenta suprir em 2 dias, como eu falei. A gente constrói uma casa em 2 dias, ela é uma casa emergencial, mas ela é uma resposta para algo que deveria ser um direito básico para todo mundo. Então, ela é meio estranho você falar que é uma moradia emergencial, mas ela é uma resposta para uma emergência que a gente, infelizmente, não vê. Qual foi a experiência mais marcante que você teve na Teto? Com os projetos, na verdade, da Teto. Sim, claro. Eu atuo na Teto desde 2023. Trago um pouco assim da minha vida, que eu sempre morei na Zona Oeste de São Paulo, condomínio fechado, escola particular. Tinha acabado de sair da faculdade e me deu um estalo assim. Fiz arquitetura e urbanismo, sempre trabalhei com projeto de interiores, paisagismo, residencial. Nunca me entendi muito na área. E deu um estalo em 2023, março de 2023, vou procurar a Teto. Fiz a inscrição pelo Simpla, garoto da Zona Oeste, fui para o Capão Redondo, Zona Sul. Essa foi minha primeira atividade e ainda não considero aí a experiência mais impactante na minha vida, mas estava por vir nessa comunidade, na Terra Prometida. Era uma comunidade logo do lado da Represa Billings e a gente veio a construir 3 vezes nessa comunidade, 2023, 2024, e eu acompanhei nessa primeira construção lá uma mulher, a Débora. Ela tinha na época 2 filhos e um marido e como eu falei, a gente faz aquela jornada formativa, né? Que o morador ele tem que cumprir ali com os critérios mínimos de acompanhamento comunitário até a construção da casa. Essa moradora tinha sido designada e o marido dela sempre ali do lado dela, né? Como uma sombra ali, pesada, invisibilizando a presença dela. E que, infelizmente, é algo que acontece em muitas comunidades, né? Além da pobreza, a gente tem toda aquela questão de violência doméstica. E aí, a gente tem alguns dos critérios da moradia da Teto que ela tem que ser de um uso estritamente residencial. E o marido dela, não, ele queria praticar com algum comércio, alugar a casa, investir na casa, né? E infelizmente essa moradora teve que ser desdesignada. Ela perdeu a oportunidade de ter a casa dela para uma outra pessoa que seguisse os critérios, né? Na época ela tinha 3 filhos. 2 construções depois a gente estava partindo para o Terra Prometida 3, né? Terceiro mutirão de construção. Dessa vez eu já tinha um mínimo de experiência lá na Teto e eu estaria como líder, ia liderar a construção de uma dessas casas. Essa pessoa, a Débora, veio até a gente, falou: eu queria participar do processo de seleção. Dessa vez, Débora estava com um barrigão e sem o marido. Ela foi designada, a gente foi construir, eu tive o privilégio de liderar a casa dela. Conheci a Débora, seus 3 filhos, a sua mãe, que morava do lado dela, e a Débora com um barrigão, sábado de manhã, 4 horas da manhã, porque quando o sol tá nascendo a gente tem que estar no terreno para construir. Olha só. E não tinha lugar para sentar. E Débora com seu barrigão, com gêmeos. Gêmeos. O Theo e o Noah. Estavam acompanhando em pé os 2 dias de construção. A gente ali, batendo prego, costurando painel, colocando o telhado. E foi um final de semana bem frio. E ela, Débora, acompanhou todo o processo de construção com uma cobertinha em pé ao lado da casa. Ela não podia construir, mas ela estava fazendo parte daquele processo construtivo como um todo. E a gente terminou a casa no domingo com um risco enorme. A todo momento pensando, a Débora não vai estar presente aqui porque ela vai dar à luz a qualquer momento. No domingo ela estava ainda acompanhando toda a construção da casa. A gente finalizou a construção no domingo. Na terça-feira, ela deu à luz aos gêmeos. Alguns dias depois, ela voltou para a comunidade e agora ela podia ter uma casa com um lar, com um piso para o seu filho, para o Noah e para o Theo poderem
aprender a andar que não fosse num piso de terra batida, um piso próprio, com um preparo térmico, um telhado decente. E foi muito lindo a gente voltar e ver um berço com uma história ali, né, para ser contada pro Theo e pro Noah. E foi muito bonito, foi muito marcante. Ô Vitor, e para quem quer, pra gente finalizar a nossa entrevista, para quem quer participar ou colaborar desses projetos, como é que faz? O caminho é simples, seguir a gente pelo Instagram, a gente divulga todas as nossas vagas, de todas as nossas atividades por lá. Nas redes sociais como o TikTok, como eu mencionei, Instagram, e também o próprio site da Teto, a gente tem muito material didático e acadêmico, né? Dessas enquetes que a gente aplica nas comunidades, a gente tem um mapa de direitos, que é justamente, como eu falei, o IBGE não pisa nessas comunidades, né? Mas a Teto sim. Então a gente tem esses dados sociais, econômicos, culturais, enfim, de todas essas comunidades no nosso site. Então, para quem estiver fazendo trabalho acadêmico ou interessado em voluntariado, então é só seguir a gente no Instagram, teto.br e teto.br.sp. É isso, Vitor, venha mais vezes, foi muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço, foi muito legal ter esse papo com você. E é isso, vamos para um breve intervalo, você já sabe, é rapidinho, você que é de atitude, não saia daí, eu já volto. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho e projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Estamos de volta com a Atitude Sustentável SA e agora vamos a uma denúncia que mostra como a habitação popular ainda é alvo de corrupção no Brasil. Uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro revelou desvios milionários em programas habitacionais voltados para famílias de baixa renda. Empresas contratadas para construir moradias populares superfaturaram contratos, atrasaram entregas e, em alguns casos, sequer iniciaram as obras. Milhares de famílias que aguardavam anos por uma casa ficaram sem acesso ao direito básico de moradia. O esquema envolvia construtoras de médio porte e agentes públicos locais. O dinheiro que deveria garantir casas populares foram parar em contas pessoais e em contratos fictícios. Enquanto isso, comunidades inteiras permaneceram em barracos de madeira sujeitas a enchentes e deslizamentos. O mais grave é que esses casos costumam ter pouca repercussão na mídia nacional. Ao contrário de escândalos de grandes obras de infraestrutura, os desvios em programas habitacionais raramente ganham destaques, mas seu impacto é devastador. Priva famílias do direito à moradia e reforça o ciclo de pobreza. Esse episódio reforça a urgência de transparência e auditoria em programas sociais. A habitação não pode ser tratada como moeda política ou oportunidade de lucro fácil. Quando falamos em ESG, precisamos lembrar que o S também significa responsabilidade em garantir condições dignas de vida para todos. O Atitude Sustentável SA de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o projeto tão lindo como esse que nós apresentamos. Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a gente através do e-mail produção@atitudesustentavelsa.com.br e nos siga nas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Até lá!